Ruth, um nome que significa amizade, é uma personagem muito importante na Bíblia. E é bom se dizer que não estamos diante de uma novela, de uma ficção. Não. Ruth faz parte, inclusive, da genealogia do Senhor Jesus. Quando você vê a própria genealogia que consta da última parte do livro de Ruth, se você ler, você vai ver lá que se menciona Pérez, depois Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, e aí vem Obed, que foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi. Então veja que Ruth é mãe de Obed, que vem a ser, no caso, o avô de Davi. Ela faz parte, então, da linhagem de Davi e também, de uma maneira mais ampla, faz parte da própria linhagem do Senhor Jesus, uma mulher que era uma moabita. Veja como é importante essa história. Aliás, é um livro, esse livro de Ruth, é um livro que salienta o protagonismo das mulheres também. As mulheres na Bíblia são valorizadas. Pelo menos 2 livros são livros protagonizados por mulheres, Ruth e Esther. Livros que honram as mulheres. Ruth sendo uma gentia que casou com um judeu rico, e Esther, ao contrário, uma judia que casa com um rei gentil. Então, muito bem, essa história de Ruth é uma das mais belas da Bíblia, em que se exalta o amor e a virtude dessa mulher moabita chamada Ruth. E, claro, se destaca também a amizade de Ruth com a sua sogra. Ali, em meio a um grande sofrimento, um luto triplo, como nós vamos ver, 3 mulheres viúvas, e ser viúva naquele período não era nada fácil, e aquelas 3 viúvas ali têm uma história, claro, uma delas a Bíblia não diz o que aconteceu, mas muito possivelmente ela voltou para a casa do seu pai e encontrou ali a sua maneira de subsistir, e a Bíblia então foca na história de Noemi e Ruth, destacando-se, claro, a obstinação, a luta dessa mulher chamada Ruth. Houve uma grande fome que está implícito no texto, que foi por castigo divino. Deus estava castigando a terra de Israel porque a maioria do povo havia se desviado completamente do Senhor. Essa história de Ruth e Noemi, inclusive, mostra que havia, aliás, antes de Ruth e Noemi, mas o marido de Noemi, no caso Elimeleque, e Noemi mostra que eles eram, na verdade, ali parte daqueles poucos que ainda serviam a Deus, porque a maioria do povo de Israel, infelizmente, havia se desviado, o que atraiu sobre si, na verdade, atraiu sobre si o castigo, o juízo divino, que muitas vezes na Bíblia ele se manifesta por meio da fome, por meio da fome. A gente estudou até pouco tempo isso também no livro do profeta Ezequiel. Deus, um dos 4 castigos que Deus enviou sobre o povo foi justamente a fome. Belém, que também na Bíblia é chamado de Efrata, é importante dizer que Belém e Efrata, em algum momento parece que é um nome composto, mas são sinônimos na Bíblia, né? Belém e Efrata. E às vezes você encontra junto, Belém e Efrata. Então essa cidade, Belém, é uma cidade muito importante, cujo nome significa casa de pão, uma cidade que fica ali 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Se você olhar no mapa, eu tenho até um mapa próximo de mim aqui, importado, é um mapa que se vende lá em Israel, mas ele é em relevo. Você percebe ali, inclusive, o Mar Morto, você percebe como ele está abaixo ali, não é? Do nível do mar. E se você olhar para esse mapa, você vai ver, então, que eu estou falando ali, ó, como Belém está ao sul de Jerusalém, 8 quilômetros. Então, uma cidade importante, uma cidade em que entra para a história bíblica, por exemplo, quando ocorre o sepultamento de Raquel.
mulher de Jacó, ela foi sepultada justamente em Belém. É o lugar onde Davi foi ungido rei de Israel e, sobretudo, o lugar onde o Senhor Jesus nasceu. Então veja a importância de Belém de Judá, Belém Efrata, a casa de pão. Nos dias dos juízes, houve uma fome ali em Israel, de maneira geral, e Belém também foi atingida. E um homem, veja, aí a trilogia de Belém tem 3 histórias que sempre mencionam um homem que sai de Belém. Só que aqui essa história, graças a Deus, tem final feliz. As outras histórias lá, de Mica e também do Levita e a concubina, elas são muito tristes. Agora, esta história tem um final feliz. Ela é triste também, ela apresenta o infortúnio de uma família, com morte, luto, mas o final dessa história é feliz. Então, nos dias dos juízes, houve um homem de Belém, que saiu lá de Belém, saiu lá daquela cidade e foi peregrinar nos campos de Moabe. Mais uma vez, se você olhar para o mapa, você vê aqui, ó, que ele sai e vai para os campos de Moabe. Ele vai para os campos de Moabe com a sua mulher e ele tem 2 filhos com a sua mulher. Então, Elimeleque e Noemi era o casal que tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Esses filhos, Malom e Quilion, eles vão casar, eles casam quando estão lá em Moabe, com 2 mulheres moabitas. Ambas ficam viúvas, porque depois de 10 anos mais ou menos, não somente o marido de Noemi, Elimeleque, morre em Moabe, como também seus 2 genros, ou melhor, seus 2 filhos, né? Seus 2 filhos, o Malom e Quilion, e deixa as 2 noras viúvas. Então você tem aí um tríplice luto. 3 mulheres viúvas, o que leva muitos entendidos a sugerir que Deus estava julgando a família de Elimeleque, estava julgando a família de Noemi, porque eles deixaram a terra de Israel e foram buscar ajuda em terra estrangeira. Mas a gente percebe que eles fizeram isso, claro, no momento de desespero, porém, em momento algum você lê que eles abandonaram a sua fé em Deus. E você vai perceber depois, inclusive, que embora houvesse ali uma tristeza, houvesse luto, houvesse morte, depois você vê que tudo isso Deus utiliza até para que a obra redentora, na plenitude dos tempos, se consumasse, já que Ruth, ela faz parte da linhagem do próprio Senhor Jesus, porque ela é mãe de um homem que faz parte da genealogia do Senhor, de quem veio o rei Davi. Então, Elimeleque buscou o caminho das terras planas de Moabe, que ele fez ali, ficava um pouco distante. A viagem que ele fez não foi nada fácil, naquela época não tinha os meios de transporte que nós conhecemos hoje, então viajava-se no lombo do animal, dependia-se da condição do tempo, do vento, etc. E se você olhar para o mapa, você vê que não foi uma viagem muito fácil, porque foram 75 quilômetros, mais ou menos, ali na parte oriental do Vale do Mar Morto, né? Passou por aqui para chegar lá no lugar onde ele habitaria em Moabe. Mas vamos avançando aqui, repetindo que alguns estudiosos acreditam que Elimeleque errou ao sair de Belém, a casa de pão, onde estava havendo fome, para buscar a sua subsistência fora da terra de Israel, fora da terra prometida. A situação deles não era nada tranquila, não era muito fácil, eles estavam ali passando fome e eles foram em busca da sua subsistência. Claro que eles eram tementes a Deus, Elimeleque e Noemi, mas eles consideraram que era melhor ir buscar ali algum trabalho e alguma coisa numa terra distante. Os moabitas não eram muito amigos do povo de Israel, para usar aqui um eufemismo, eles eram inimigos do povo de Israel, eles não ajudaram o povo de Israel, e em Deuteronômio a gente vê até que Deus tinha proibido até o povo de Deus
de relacionar-se com os moabitas. Mas nós vamos ver aqui, estudando essa lição, que temos diante de nós um caso excepcional. Veja, o caso de Noemi não era nada fácil. Perdeu 2 filhos e o marido. Imagina a dor dessa mulher. Ela acabou aconselhando as suas noras. Eu tenho a impressão que Noemi queria voltar à sua terra apenas para morrer lá. Mas ela tinha sido informada, o texto bíblico mostra isso, que ela soube que Deus estava abençoando novamente a terra de Israel. O texto não mostra, não diz como que ela soube disso. Eu já li alguns autores sugerindo que foi um anjo que lhe falou, mas isso não consta do texto sagrado. Mas o fato é que Noemi decidiu voltar para sua terra, e ela então aconselha suas noras, Orfa e Ruth, diz que elas deveriam voltar para a casa de seus pais, lá mesmo em Moabe, porque assim elas teriam como subsistir. Noemi queria voltar só para Judá. Orfa amava muito a sua sogra, ela chorou, mas ela acatou o conselho de sua sogra e voltou para os seus pais. Ruth, por sua vez, amava também muito a sua sogra, e parece que amava mais até que Orfa, e ela se apegou a Noemi e disse: não, eu não vou voltar para a casa dos meus pais, nem que eu tenha que morrer, eu vou ficar com você até o fim. E aí vem aquele versículo emblemático, Ruth capítulo 1, versículo 16, que nós lemos aqui há pouco, em que Ruth disse para sua sogra: onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso não é uma declaração de conversão ao Deus de Israel? Não há dúvida nenhuma, Ruth se converteu a Deus. Ruth, agora para Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, era uma serva de Deus como qualquer outra israelita. Porque alguém pensa que os israelitas, eles tinham uma condição especial diante de Deus. Claro, como povo escolhido de Deus, sim. Mas uma vez que uma pessoa crê no Deus de Israel e o serve assim como os israelitas, essa pessoa é vista por Deus como alguém convertida, alguém que também pode desfrutar das bênçãos de Deus. Noemi, na verdade, estava sofrendo muito, pensava que estava sendo castigada, mas na verdade Deus estava no controle de todas as coisas. O exemplo de Noemi, então, foi fundamental para Ruth converter-se a Deus. Essa amizade foi benéfica, aliás, nós vamos ver, para ambas. Por que para ambas? Porque Ruth, ao observar o exemplo da sua sogra, converteu-se a Deus, tornou-se uma serva do Senhor e, como tal, veio a ser ali alguém que, repito, consta da linhagem do Senhor Jesus, uma mulher moabita. Veio a ser, como já citamos, a mãe de Obed, que foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi, o rei Davi, e Jesus, claro, ele vem também da linhagem de Davi, do trono davídico. Então veja a importância dessa mulher e sua persistência, sua conversão, como isso foi benéfico. E foi benéfico para Noemi. Noemi deu exemplo, porque está implícito que Noemi era uma mulher temente a Deus, uma mulher amável, uma mulher que tratava bem as suas noras, as tinha como filhas, e, claro, órfã, seguiu a sua vida lá, voltou para a casa de seus pais. No caso de Ruth, ela preferiu ficar com a sua sogra. Haja o que houver, ela disse: eu vou ficar ao teu lado. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Olha que exemplo. Será que hoje as noras estão dispostas a fazer um sacrifício comparável ao de Ruth para ajudar as suas sogras? Infelizmente, o que nós vemos hoje em dia é que as famílias muitas vezes estão em guerra. Então Noemi volta para sua terra, 10 anos depois, e sua nora, que não conhecia a casa de pão, vem com ela para conhecer aquele lugar que Deus agora estava novamente abençoando. A cidade, o texto bíblico mostra que se comoveu. A situação de Noemi não era fácil, não era nada fácil ser uma viúva naqueles dias, mas
havia uma esperança para Noemi. Por quê? Ela tinha um parente remidor. O parente remidor, de acordo com a lei, se você ler lá Levítico, capítulo 25, por exemplo, você vai ver que ele tinha alguns deveres, esse parente remidor. O parente remidor era um parente que tinha condições financeiras, era uma pessoa que podia ajudar a família, no caso, ajudar uma viúva, e até casar com essa viúva, se fosse o caso. E ele tinha pelo menos 4 deveres. O dever do próprio resgate, por isso que ele era chamado de parente remidor. Ele também comprava o campo da pessoa e também cabia a ele, se fosse o caso, a vingança. Se a família tivesse sofrido algum tipo de violência, ele podia também se vingar. E o outro dever, se fosse o caso, era de casar com a viúva. Muito bem, então a chegada à Terra de Pão. A cidade se comoveu, Noemi então tinha uma esperança que era esse parente remidor. A lei a que eu fiz referência é a chamada lei do levirato também. Além do parente remidor, que é mencionado lá em Levítico 25, tinha uma outra lei que, na verdade, formava-se uma lei completa, né? Juntando-se o que está lá em Levítico 25, com o que nós vemos também em Deuteronômio 25, versículo 5 especialmente, e retrocedendo um pouco, antes da lei mosaica, nós já temos lá em Gênesis 38:8, um caso de levirato. Nós poderíamos até ler esse texto. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 38, versículo 8. Veja o que diz a Bíblia. Então disse Judá a Onã. Você ouviu falar da palavra onanismo, vem de Onã. Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Então você vê aqui, eu não vou entrar nos detalhes dessa questão sobre Judá e Tamar, para não tomar tempo, mas eu recomendo que você leia esse capítulo 38, que ele lança luz sobre essa questão do levirato. Mas um outro texto mais importante, agora dentro da lei mosaica, é Deuteronômio 25, versículo 5. Veja, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. 25 de Deuteronômio, versículo 5. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará obrigação de cunhado para com ela. Essa obrigação era, claro, em todos os sentidos. E aí entra o caso do parente remidor. Resgate, compra do campo, vingança, se fosse o caso, e até o casamento. Então, a chegada à Terra de Pão para Noemi era movida por essa esperança, porque ela sabia que tinha lá um parente remidor da família de Elimeleque, o seu marido. E esse parente nós vamos ver que era Boaz. Havia um outro parente também, que tinha até prioridade, mas depois nós vamos ver que o plano de Deus realmente era que Boaz fosse esse parente remidor. Ruth, que era uma mulher muito virtuosa, o texto chama ela textualmente, se você ler o livro de Ruth, você vai ver que ela é chamada textualmente de mulher virtuosa. Ela resolveu trabalhar apanhando espigas, respigando, como dizia, como se chamava essa prática, que era a prática de colher as espigas que eram descartadas, na verdade. Era, na verdade, uma forma de mendicância, de receber ali aquilo que era descartado. Mas ela era muito dedicada, e ela foi fazer isso, e Deus preparou tudo de maneira tal que ela foi respigar justamente onde Boaz, que era uma pessoa que tinha posses, era um homem rico, por assim dizer, para os padrões da época, ele então era ali dono daquelas terras. Agora, é interessante destacar aqui nesse primeiro ponto que Mara, embora tivesse algumas, é o nome que ela queria receber, na verdade. Noemi, embora tivesse alguma esperança, ela também estava ali acreditando até que Deus estava punindo-a, talvez por causa da decisão que ela tomou junto com seu marido de ir para a terra de Moabe, e ela não queria ser chamada de Noemi, que significa prazenteira, mas queria ser chamada de Mara,
que significa amargura. Mas nós não podemos viver no passado, nós temos que olhar para frente. Infelizmente, às vezes, nossa vida ela fica parada porque a gente fica pensando, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter tomado aquela decisão, eu não devia ter ido para aquela cidade. Lembre-se que Deus endireita caminhos tortos. Noemi deveria olhar para frente. Se ela achava que tinha errado, deveria pedir perdão a Deus e agora, a partir daquele momento, buscar a Deus. E ela parece que não estava encontrando forças em si mesma para fazer isso. Mas a sua nora, Ruth, era uma mulher muito temente a Deus, muito dedicada. E ela agora serve de inspiração para a sua sogra. Sem saber do parentesco de Noemi com Boaz, Ruth foi trabalhar, foi respigar. Era um trabalho humilhante, mas quem está em busca de trabalho não olha para essas coisas, não tem tempo para o que hoje em dia é chamado de mimimi, né? Não tem tempo de ficar lamentando, não. Vamos adiante, vamos lutar, é isso que tem para o momento. Vamos trabalhar. E Ruth era uma mulher virtuosa, ela foi trabalhar justamente no campo de Boaz. Olha como Deus estava nesse negócio. E aí, nós vemos no ponto 3, já vamos avançar um pouco mais, só destacando aqui ainda no ponto 2, esse trabalho que Ruth desempenhava, era, repito, respigar era justamente o que os pobres faziam. Aqueles que não tinham trabalho, eles pegavam ali as espigas descartadas. Isso, inclusive, estava previsto na lei. Se você ler Levítico, capítulo 23, Deuteronômio, capítulo 24, você vai ver que o próprio Deus estabelecera na lei de Moisés que os pobres, deveria ser facilitado o trabalho para que eles pudessem colher aquilo que estava sendo descartado, para que eles pudessem também se alimentar enquanto não tinham um trabalho. Então nós vemos que Boaz, ele honrou Ruth. Quando ele viu Ruth, ele perguntou quem era ela, de quem ela era, e ao saber das informações, ele não a desprezou, sendo ela uma gentia, sendo ela uma estrangeira, não. Ele ajudou ali, ele facilitou, ele permitiu que ela trabalhasse com seus homens, bebesse água com eles, também deu ordem para os seus homens para que eles não fizessem nenhum mal para ela, porque uma mulher estrangeira no meio de homens, veja, poderiam abusar dela. E Boaz disse, não, olha, trate bem essa moça, dê água para ela, facilite aí o trabalho dela para ela colher as espigas. E assim permitiu que ela trabalhasse no seu campo ali, não a expulsou. E não é por acaso que, como já falamos, o livro de Ruth termina com a genealogia, e a genealogia a partir de Pérez. Você tem ali Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz. Olha aí, Boaz consta dessa genealogia do rei Davi, Obed, Jessé e Davi, conforme Ruth, capítulo 4, versículos 18 a 22. Boaz tratou Ruth muito bem, permitindo que trabalhasse para ele, como eu já disse. E aí Ruth conta tudo isso para sua sogra. Noemi então louvou a Deus. Ela louvou a Deus e com certeza ela percebeu que aquele homem era o parente chegado, o remidor. Noemi, o que ela fez? Instruiu Ruth sobre como poderia obter tal remissão. Ela deu aquela ordem que já foi tema de muitas festividades das quais eu participei. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos. Está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 3, né? Na verdade, ela estava instruindo Ruth a se aprontar para encontrar-se com Boaz, mas aqui não havia nenhuma intenção. Alguém às vezes sugere que isso aqui era para um encontro íntimo, porque Ruth é instruída a deitar-se aos pés de Boaz quando ele fosse descansar. Ele ficava ali junto da colheita para que, claro, a protegesse dos ladrões que havia. Então, ali Ruth foi instruída a deitar-se junto dele, aos pés dele, para que ele pudesse notá-la. Mas aqui não tem conotação sexual, até porque eles não estavam nus, e era uma cultura oriental ali. Então,
para entender isso não é muito fácil. Mas em nenhum momento você percebe aqui na narrativa que ela teve uma intenção de oferecer-se a ele no sentido pejorativo da palavra. Não. Ela, na verdade, queria ter uma oportunidade para que ele fosse o seu remidor. E ser remidor era algo oficial, era algo reconhecido na lei, era algo correto. Ele, na verdade, poderia casar com ela e assim, claro, aí estaria livre perante a lei até para relacionar-se com ela intimamente. E ali o texto diz em Ruth 3, versículo 7, que quando Boaz se deitou, Ruth se aproximou de mansinho. Né? Interessante isso. Mas não foi nada indecoroso, como alguém pode pensar. Boaz ali tratou bem a Ruth, como já vimos, mas havia um remidor, um parente de Noemi que tinha prioridade. Boaz, então, preferiu falar com ele, e como Ruth era uma mulher virtuosa, eles ali não se uniram, claro, porque ele esperava essa definição por parte do outro remidor que tinha prioridade. A princípio ele se interessa, o texto bíblico mostra, mas ele acabou desistindo quando soube que teria que casar com a moça. Ele aceitava ser remidor apenas em parte, com respeito a comprar o campo e etc., e ajudar, mas quando percebeu também que o pedido era para que houvesse um casamento, ele, temendo prejudicar também a sua própria herança, diz o texto bíblico, aquele remidor desistiu. E o caminho ficou, então, livre para Boaz redimir Ruth, o que beneficiou também Noemi. Então veja, Deus abençoou Ruth da mesma forma que abençoou Raquel e Lia, que, sendo estrangeiras, casaram ali com Jacó. E o texto bíblico de Ruth 4, versículo 11, menciona Raquel e Lia textualmente. Boaz, então, repito, foi pai de Obed, que por sua vez foi pai de Jessé, e que também veio a ser o pai de Davi. E isso consta da genealogia do Senhor Jesus. Se você ler lá Mateus capítulo 1, versículos 3 a 6, você vai ver isso. Então nada foi por acaso. Esta história tem um final feliz. Ela é triste também. Ela apresenta o infortúnio de uma família, com morte, luto, mas o final dessa história é feliz.